Sextou, minha gente! Chega mais, seja muito bem-vindo, muito boa noite para todo mundo ligadinho aqui no Gazeta Esportiva dessa sexta-feira. Eu, Mariana Buffon, tô mais uma vez aqui na apresentação, enquanto a Michele Janela aproveita o restinho das férias dela, tá? E ao meu lado eu tenho essa dupla do barulho, Osmar Garrafa e Thiago Salazar. Legal. Boa noite, E aí, Mariana. gente, Boa noite, vocês estão Salazar. bem? Ótimo, melhor agora. Eu também. E você, Salazar, tudo bem? Tô bem, tá frio aqui, né? Tá geladinho, né? Aqui fica um pouco gelado. Tirando isso, tá tudo certo. Se caiçara. Fica... Aqui o ar-condicionado é forte, gente. Porque o programa é muito quente, sabe como é que é, né? Tá ótimo. E ó, tem muito assunto pra gente falar hoje, muito assunto bacana. A gente vai ver como foi a apresentação do Alex Santana, o Thiago Salazar esteve por lá no Corinthians. Tem um empate. Você não tava por lá hoje? Não fui hoje. Ah, mas tá muito Pra fácil. vir pra cá, eu não tá fui hoje. Tá muito fácil, gente. Tá muito fácil Mas pro a gente Salazar, tem tudo produção. sobre o Alex. Produção, tá na hora de ó. É. Dose dupla, não dá pra vir aqui só na bancada, mas enfim. Fora a apresentação que o Thiago Salazar acompanhou de casa, então, a preparação do Trio de Ferro Paulista para a rodada do final de semana. Tem também o empate do Santos, lá contra o Vila Nova. E o José Paz, olha só onde ele tá. Na Cidade Maravilhosa, acompanhando a festa dos 30 Sem anos. casar. Olha lá, pulseirinha, olha lá, pulseirinha. Repórter pulseirinha, ó. Aí, ó, tá vendo? Olha lá, Tá em casa, né? O Zé tá em pulseirinha, casa ó, aí. sempre ele, só nas tá boas, só. credenciado, é isso, Fazendo o que gente. no Rio? Ele tá na festa dos 30 anos do Tetracampeonato olha Mundial. lá. Essas pautas aí nem Gazeta nada. Esportiva tem seus escolhidos, gente. Muito chique, tá? Então você aí fique com a gente que a gente volta logo depois dessas dicas. Já estamos de volta por aqui. Vamos logo para a nossa enquete do dia. O Corinthians termina a 18ª rodada do Brasileirão fora da zona do rebaixamento? Sim ou não? O Timão pega o Bahia lá em Salvador. Entra lá no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto e você, claro, também pode acompanhar o nosso programa e votar na nossa enquete no youtube.com/Gazeta Esportiva. Vou começar com o Thiago Salazar. O que você acha, Salazar? Termina ou não? Não, acho que não. Acho que difícil. Acho que um empate, se o Corinthians conseguir um empate em Salvador, vai dar para considerar um bom resultado, dadas as circunstâncias das duas equipes, o contexto do local e a possibilidade de tentar fazer as vitórias dentro de casa. Pelo adversário, pela dificuldade, pela fase e por entender que o empate já vai ser um bom resultado para o Corinthians, acho que vai passar pelo menos mais uma rodada no Z4. E para você, Garrafa? Então, Marina, com um empate, ele também pode sair. Também. Né? Porque o Grêmio, se o Grêmio vence a equipe do Vitória e o Corinthians empata, o Corinthians sai. Vencer é um resultado muito improvável pelo momento do Bahia e pelo momento do Corinthians. Claro, o Corinthians pode ir lá vencer. Então, com um empate, essa combinação, provável, e uma vitória do Grêmio, que precisa muito dessa vitória. O meu problema é apostar no Grêmio. Não, mas eu acho que o Grêmio vai ganhar, o Corinthians o Grêmio vai dar um respiro. E o Grêmio teve uma coletiva que foi abordada aí, né, de ontem para hoje, do Renato, com o Kahneman, com o Jeromel, pedindo realmente o apoio da torcida. O grupo está fechado, uma hora esse time vai ter que reagir. O Grêmio tem um elenco para sair daquela situação. É muito ruim você não estar jogando em casa. Mas então, talvez uma vitória do Grêmio, né, lá em Caxias, pode ser, contra o Vitória, e um empate, o Corinthians sai. Então vou ficar com o Corinthians saindo, vai. Muito bem, munido dessas informações, vocês votam lá no site. A gente daqui a pouquinho vai trazer todas as informações do Corinthians por aqui. Antes disso, tem Santos, que ontem encarou o Vila Nova lá em Goiás e voltou, voltou para a Baixada Santista com um pontinho na bagagem. Vamos ver como foi. Santos e Vila Nova em Goiânia e logo no começo, Furt quase anotou de cabeça. Do lado oposto, Elias errou o chute e mandou para fora. Aos 22 minutos, durante o ataque do Santos, a bola acabou ali batendo no jogador adversário e os atletas santistas pediram pênalti. O juizão foi no VAR revisar e, depois de quase 4 minutos de análise, mandou o jogo seguir. Mais tarde, em cobrança de falta, Otero arriscou de longe e mandou pela linha de fundo. O Vila Nova quase ganhou de presente um gol contra do João Schmidt, mas o Gabriel Brazão salvou o peixe na jogada. No início do segundo tempo, o time goiano estava ali num bate-rebate na área sem sucesso. Aos 9, Serginho desviou a bola para Furt, que cabeceou no chão e enganou o goleirão e colocou o Santos na frente, 1-0.
O Otero arriscou uma bomba e viu o Denis defender. Aos 19, após cobrança de escanteio, o Gêmeos subiu mais alto que os oponentes e de cabeça igualou o placar, 1-1. Mais tarde, Henrique Almeida, com sede de anotar o gol dele, fez jogada ousada e acertou o Gabriel Brazão no peito com a chuteira. O jogador tomou o segundo amarelo e, consequentemente, foi mais cedo para o chuveiro. Com 1 a mais, o Peixe tentou a vitória e não teve jeito, ficou nisso mesmo. Vila Nova 1, Santos também 1. Se eu não me engano, era o melhor aproveitamento jogando em casa, né? Do Vila. É ainda, né? Então, tudo isso é válido para a gente comemorar esse ponto, mas me deixou muito satisfeito, assim, que eu achei que a gente ia ter mais dificuldades. Então, a gente conseguiu controlar aquilo que a gente sabia que poderia ser ruim para nós, na questão do Vila 20, se impor, de pressionar e de jogar dentro do nosso campo. Isso não aconteceu, então aquilo que a gente planejou funcionou. Garrafa, concorda com o Carille? Dá para ficar satisfeito com esse empate? Então, há uma ânsia da torcida santista, e ela é natural, para que o Santos volte o mais rápido possível à Série B. Da Série B para a Série A. E isso só vai acontecer ao final da temporada. E assim, há uma exigência que eu até entendo pela grandeza do Santos, do Santos passar com tranquilo. O Santos é o líder da Série B, gente. Não é um campeonato também dos mais simples. O Santos passa por um processo de transformação. Tanto no âmbito político, também como dentro de campo. O time tem que jogar mais? Poderia estar respondendo mais? Sim, poderia estar respondendo mais. Mas é líder. Eu acho que é isso que importa. É aproveitar essa Série B, consertar os problemas, trazer o time para a Série A. Tudo é um processo. Esse imediatismo, às vezes, não me agrada muito, mas entendo o lado do torcedor. O torcedor está chateado porque o Santos tem tido algumas dificuldades, mas mesmo com dificuldades é líder da competição. Eu discordo um pouco dessa visão. Eu estou... com esse torcedor mais tinhoso. Eu penso o seguinte, o Santos, concordamos aqui que o Santos é um grande time, é um time de Série A, uma das principais equipes do Brasil. O Santos, para mim, a minha tese vale para qualquer clube grande que vai para a Série B. Pode ser o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, o Grêmio, seja lá quem for. Esses clubes, no meu entendimento, eles tendem, deu ruim, caiu para a Série B, mas tem que ficar claro, durante a campanha na Série B, que ele não é um membro do meio. Eu gosto sempre de usar o exemplo aqui do Corinthians. Quando caiu uma vez só e passou assim... Só colocar um argumento. Claro assim, só claro para todo mundo que eu não sou daqui. Estou sobrando, vou passar por esse calvário. Só colocar um argumento para apimentar esse raciocínio. Dê uma olhada a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro hoje. Mas é muito comum. Não. Porque só no Brasileirão caem 4, então sempre tem time grande lá Mas brigando. Então, quem é o lanterna? É o Fluminense. Não, tudo bem. Então a gente tem que, eu estou entendendo onde você está, mas não há o Santos está batendo na trave por rebaixamento há quanto tempo? Então é uma realidade do Santos que você só melhora quando você aceita a sua realidade. Não, eu concordo que essa é a realidade. É isso. Essa é a realidade do Santos hoje, eu concordo. Eu falava aqui no ano passado, gente, eu acho que o Santos vai cair, vamos ter que aguardar, mas o problema não é cair, eu não sei se o Santos sobe. Por causa da receita e tudo mais. Então está dentro de uma coisa previsível. Está dentro da realidade. O que me pega é isso. É o Deveria torcedor olhar ser assim? E falar, caramba, nós estamos penando na Série B. Sabe, lutando com um a mais, não consegue ganhar o jogo, vai lá, sofre. Agora voltou para a liderança, poucas rodadas atrás estava em quinto. É isso. Sabe, essa dificuldade que para o torcedor santista é difícil aceitar. É uma realidade? Mas olha, é duro para um torcedor de time grande aceitar essa realidade. Mas é bom que todo mundo... E aí por isso que eu disse que eu entendo esse cara. Eu entendo o torcedor sim, o torcedor é passional. Estamos na Série B, estamos penando na Série B, O torcedor é passional, tá certo ele. É isso, gente. Na última quarta-feira, dia 17 de julho, celebramos os 30 anos da conquista do tetracampeonato mundial. Os heróis daquela conquista, que acabava com um tabu de 24 anos sem títulos, vão se reunir hoje em um evento lá no Rio de Janeiro. E o José Paes está onde? Está lá, no Rio, acompanhando tudo de pertinho. Boa noite, Zé. Já tem algum tetra por aí? Fala!
Fala, minha querida amiga Marina Buffon, tudo em paz? A partir de agora, beijo grande para você, abraço para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Ainda não, o evento vai começar às 19 horas, assim que acabar o Gazeta Esportiva, mas claro, daqui a pouquinho os tetracampeões chegando por aqui na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa. Então a gente já aqui, todo mundo posicionado, imprensa chegando, dá para mostrar, Braguinha? Pessoal da imprensa chegando por aqui aos pouquinhos, vai rolar uma zona mista, vamos poder conversar com muitos dos tetracampeões mundiais lá em 94. Ali ao fundo, ó, dá para mostrar, Braguinha, lá no fundo, a Avenida das Américas, aqui na Barra da Tijuca. Não é a Avenida da Praia, para você que não conhece o Rio de Janeiro, aqui na Barra é a Avenida Lúcio Costa, que fica à minha esquerda, não dá para mostrar para vocês agora, muitas árvores, muitos muros, e aqui, ó, ali atrás, dá para mostrar ainda, Braguinha, no nosso ao vivo do Gazeta Esportiva, a festa vai rolar ali, na parte interna deste restaurante aqui, lá. Estão testando o som por ali agora, hein, Marina? Estão testando, vai rolar uma festança bem bacana. O Paulo Sérgio, o nosso tetracampeão, estará por aqui. O Miller não vai poder vir. Paulo Sérgio vai nos representar comigo aqui no Gazeta. Ih, ó, tá dando ruim aí, mas no tetra não deu ruim, não. Lá em 94 não deu ruim. Brasil foi campeão em cima da Itália. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça aqui, se eu fiz o dever de casa, hein? Foi contra a Rússia o primeiro jogo, 2-0. Depois Camarões, 3-0. Suécia, 1-1. Depois o Brasil pegou os Estados Unidos, os anfitriões, no 4 de julho, dia da independência deles lá, 1-0 Brasil, depois 3-2 contra a Holanda, 1-0 contra a Suécia de novo, e aí na final 0-0, e nos pênaltis o Roberto Baggio fez a festa da torcida brasileira. Então daqui a pouquinho eu volto aqui, o Paulo já tá chegando, já me mandou no zap que daqui a pouquinho tá por aqui, muito provavelmente entraremos ao vivo com ele mais pro finalzinho do programa, e se pintar algum outro tetra, eu vou te chamando, tá, Marina, pra gente fazer um bate-bola aqui bem bacana no Gazeta Esportiva, aproveitar que a gente tá na cidade mais bonita do mundo e só a minha opinião que importa, tá bom? Devolvo para vocês e continuo aqui a postos esperando os tetracampeões mundiais de 1994. Vai daí, Marina! Valeu, Zé. Tá mal, hein? Que é isso? Tudo bem, né? A gente fica aqui do estúdio no friozinho que tá aqui, aproveita e chama a gente, tá? Se tiver algum tetra aí, chama sim, que a gente está à sua disposição. Por enquanto, então, bora ver como o Palmeiras está se preparando para encher o torcedor de bons sentimentos amanhã. Tem jogo do Palmeiras amanhã, já a partir das 9 da noite, contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Quem chega com as informações do Verdão é minha querida colega Letícia Contier. Boa noite, Lê. Como o técnico Abel Ferreira está se preparando, está tentando se virar nos 30 aí, com a ausência do Estevão? Boa noite, Mar. Pois é, o Abel tem uma missão e tanto aí diante do Cruzeiro com essa ausência importantíssima do Estevão, que sofreu um entorse aí no tornozelo e no joelho esquerdos. E aí tudo indica que o Abel pode usar o Felipe Anderson na titularidade. O porquê do Felipe Anderson? O jogador estreou aí na última partida do Verdão e ele se destacou, passou uma boa impressão. Então tudo indica que Abel pode colocar Felipe Anderson na titularidade no lugar aí da ausência, né? Nessa questão da ausência do Estevão. Mas esse não é o único problema do Abel para esse momento, Má. É que hoje o Palmeiras soltou uma nota informando que o Piquerez vinha sentindo dores no joelho e aí ele passou por exames e foi constatada uma lesão no menisco do jogador, que terá que passar por cirurgia e então será ausência no Verdão por algum tempo ainda não determinado, até porque ainda não passou por cirurgia, tá? Então a gente vai tentar aqui uma provável escalação com tantas ausências, né? Tentar entrar ali na cabecinha do Abel Ferreira para ver o que ele vai colocar no campo amanhã diante do Cruzeiro. Vamos dar uma olhadinha na tela aí. O Everton no gol, na lateral Mike ou Marcos Rocha, na zaga Gustavo Gomes e Murilo, e aí no lugar do Piquerez pode ser o Vanderlan ou o Caio Paulista. No meio de campo, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, e ali no ataque, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Rony. Outra informação que eu tenho aqui para vocês é sobre o Giai. O jogador já está regularizado, já apareceu no bid e pode sim fazer a estreia dele diante do Cruzeiro. E por último, eu queria falar para vocês que a partida de amanhã vai marcar o encontro do Dudu com o time mineiro depois de toda aquela polêmica envolvendo o camisa 7, o Baixola, e o time do Cruzeiro. Volto com vocês.
Valeu, Lê. Ó, temos muitas coisas para falar aqui de Palmeiras. Quero começar, Garrafa, falando do Piquerez. Uma ausência que o Palmeiras vai sentir. Sente, mas o Palmeiras se prepara para isso, né? Tem o Vanderlan, que é um belíssimo jogador, o Caio Paulista... Não, diga. Muda pra caramba. Muda, mas faz parte do processo. O São Paulo tá perdendo... Eu Piquerez o melhor lateral esquerdo não tenho dúvida. Mas assim, o Palmeiras tem que estar preparado, né? As equipes se prepararam. Eu tô te dando duas opções. Tá no mesmo nível? Não, mas o Vanderlan... Você que já foi técnico para... algumas vezes, campeão inclusive da Copa CESP, imagina, chega o diretor ali do departamento médico, o Garrafa, seguinte, claro. Ó, Piquerez e Estevão, esquece. Não, é óbvio, né? Piquerez é uma paulada. Mas assim, o Palmeiras, e a gente tem, porque aí fica um contrassenso, a gente tem defendido que o Palmeiras tem realmente um grande elenco. É claro que há uma diferença. O Piquerez se não for o melhor do Brasil, é um doce. Né? Você perde esse jogador, você pega o Estevão, que nesse momento é o melhor jogador do campeonato. Disparado. Com a idade que tem, é o melhor jogador do campeonato. Jogador do Brasil. É claro que você vai sentir, vai ter uma sequência forte de jogos, mas é um processo que não cabe única e exclusivamente, lamentavelmente, só ao Palmeiras. Com certeza. São Paulo acabou de perder o Alisson para a temporada. Faz parte. O Pablo Maia está de fora. Então, quando você imagina uma temporada para ganhar títulos, é o caso do Palmeiras, tá no pacote. Boa recuperação para eles, vai perder qualidade? Perde, mas o Palmeiras tem suas reposições, vai ter que se virar. É só você parar para pensar, né, nisso que o Garrafa falou. Que clube que perde o Estevão e põe o Felipe Anderson? Aí que eu tô querendo chegar, você tá entendendo? Tá, sim, então assim, realmente é duro pro torcedor, fala, caramba, né, meu, você tem o Estevão, o melhor jogador do Brasil, se bobear, na minha opinião Você perde o cara, se sente, mas e se tem o Felipe Anderson para colocar? Palmeiras perdeu o Hendrick, perdeu o Hendrick, que era peça fundamental. Nem parece que sentiu. Tá, aí ficou o Estevão assumiu. Aí sai o Estevão, o que eu vou fazer? Esse Jean, não sei o que esperar do né? Fica aquela coisa, não sei o que esperar, pode estrear. É só o lado do Piquerez eu acho mais difícil ali. Porque aí não é uma questão do Palmeiras. Quem é que tem dois baitas laterais? Não tem, né? Então, assim, isso faz parte, tal. Tem o Adelan. E o Caio Paulista, o que acontece com ele? Né, gente? Foi toda normal. O que rola ali? É normal, né? Em tese, né? Era pra ele entrar, mas eu acho que é o Vanderlan que tava voando no São Paulo, era titular absoluto. Aí cresce o olho. O que rola? Cresce o olho numa posição. A torcida já não gosta muito, né? Tá rolando uma animosidade. Ou seja, nem na ausência do lateral titular, ele aparece como o E não foi barato, reserva. Né? É um cara barato. Ó, a gente tá falando de Palmeiras, um pitaco aqui rapidinho de vocês. Não, do Dudu, né? Vai ser o reencontro do Dudu com o Cruzeiro e Palmeiras, com o Cássio também, que tá ali no gol. O que vocês acham de toda essa situação? Me chama mais a atenção a situação do Cássio. Me chama a atenção. Você jura? Assim, o Cássio jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque com outra camisa. Vai ser eu acho que já vai ser diferente pra gente assistir. Imagina pro Cássio. Vamos lembrar aqui, o Cássio, além de ter jogado várias partidas, o primeiro derby do Allianz Parque, o Cássio estava e o Corinthians venceu. O título do Corinthians dentro do Allianz Parque, o Cássio estava, pegou 2 pênaltis e tudo mais. De repente ele se vê contra o arquirrival dos últimos 12 anos dele. O problema era o Cássio. Né? O Cássio saiu, o Corinthians já está no G4, com ótima possibilidade de superar o líder na rodada de final de semana, né? Porque o problema era o Cássio, né? Não, precisa tirar o Cássio, tira o Cássio. Então tiraram o Cássio, o Corinthians subiu, G4, vai para a liderança, é o favorito da Copa do Brasil no sorteio. O problema era o Gil, né? Então é isso, ele tem que tomar muito cuidado, né? E o Corinthians aí, eu não consigo entender, juro. Liberou. Ainda era o Palmeiras. Mas não é. Você tá se emocionando. Liberou o Cássio de graça pro Cruzeiro. Eu acho que o Dudu não quitou parte da dívida. Nada, vai de boa. Tá tudo certo. E tá tudo certo com a torcida do Palmeiras, Marina. Tá tudo certo. A torcida inclusive perdoou. O Dudu, a Lê trouxe as informações, o Dudu também é uma opção para entrar ali do lado esquerdo. O problema do Dudu é com a presidente do Palmeiras. Ela colocou a mala dele na Marquês de São Vicente. Esse é um problema que ele tem que resolver com ela. Com a torcida já está zerado, já ficou claro. Se a torcida aceitou, zerou, okay. E ele nem vestiu a outra camisa. O Abel está se utilizando daquela coisa, coloca um joguinho ou outro, tá, mas o Abel vai no jeitinho lá. O problema é com a presidente. A presidente colocou a mala dele na Marquês de São Vicente. Isso não sou eu que estou falando, é verdade ou mentira? Ela falou, o ciclo do Dudu se encerrou. Deve passar e pedir até a bênção. Mas assim, ó, já que vocês estavam falando de Corinthians, falou de Cássio, são ingredientes legais pro jogo. Vamos aproveitar que o Salazar tá aqui, que vocês já estão falando de Corinthians, já soou aqui. Quero saber, Salazar, quais são as novidades do Corinthians, né? Hoje teve mais um reforço sendo apresentado. Você não estava lá, mas você sabe tudo. Sei tudo. Então, não estava acompanhando, estava na apuração de uma outra matéria que a gente vai falar daqui a pouco.
Alex Santana, o cara chegou, foi titular antes de ser apresentado, né? Uma contratação que o Corinthians já tentou na primeira janela, não conseguiu, veio na segunda janela, conseguiu. Era um jogador reserva no Atlético Paranaense, que pelo jeito chega já se encaixando ao sistema do Ramon Dias e teve uma apresentação aí muito emocionada, revelou que é corintiano, levou a família e tudo mais, algo não tão comum. E acho que ele aproveitou a oportunidade, não está muito preocupado com a sequência da carreira, se isso vai atrapalhar, não vai. E espero que não. E falou sobre isso aí, a gente pode ouvir, né? Vamos ouvir então, bora lá. Cadê o Alex? O Alex tá por aí? Tá aqui vestindo essa camiseta do Corinthians, representa muito. A minha infância foi... Torci muito pelo Corinthians, sei o que é vestir essa camiseta. A primeira vez que eu entrei ali pelo portão, eu me arrepiei, porque quando eu era pequeno, o que eu torcia, vibrava ali na frente da televisão para assistir o Corinthians. E hoje está realizando esse sonho que é jogar no Corinthians. Está sendo espetacular para mim. Perdi minha mãe quando tinha 14 anos. E no sonho delas era que eu jogasse no Corinthians, meu sonho dela. E hoje está realizando esse sonho, está sendo espetacular para mim. Meu primeiro jogo ali com a torcida ali, eu tinha que jogar para ela, jogar por mim, pro meu pai, pela minha família. E graças a Deus consegui fazer um bom jogo e conseguimos sair vitorioso. Olha, não sei vocês, ou se eu sou muito manteiga derretida, mas para mim um jogador que chega assim, ele pode contribuir demais, ainda mais no momento que o Corinthians está vivendo. Que tem essa emoção, que tem essa vontade de jogar pelo clube e jogou bem quando estreou. Né? O que você acha, Garrafa? A gente vive o futebol no aspecto profissional, sim, mas nem tudo é dinheiro na vida. Né? E você encontrar pessoas que se emocionam, como você disse, Marina, como ele, que foi surpreendido com o pai, que contou uma história, acompanha a entrevista coletiva, né? Contou a história dele desde menino. É um momento muito além do aspecto profissional para ele. E isso, positivamente, influencia no futebol que ele pode demonstrar. Não tenha nenhuma dúvida. E outra, tem gente que às vezes fala, o cara tá falando para jogar pra galera. Não. Ficou muito claro, evidente. A gente já percebe, né? Ficou muito claro, evidente, da simplicidade nas palavras dele e principalmente do pai dele. Né? Que então, foi quem entregou a camisa. Parabéns aí à diretoria do Corinthians, parabéns ao pessoal de comunicação, que fez essa ação bem legal. Ele foi surpreendido. Então o cara chegou, foi lá, pegou a camisa. Onde eu posso ajudar? Já foi lá, ajudou, tal, se apresentou agora. Eu acho que é bem legal, tá emocionado. Isso é legal. O lado humano é bem legal. É legal, porque a gente fala tanto aqui, né, de bastidor, é isso, é dinheiro, é quanto vale, tudo é negócio e tal. E é para mostrar que ainda tem quem se importe com a camisa, com a profissão, que sente um pouco do que o torcedor sente em campo, né? A única coisa para mim é o seguinte, não resta dúvida de que o Alex Santana vai se doar dentro de campo. E eu tenho essa tese de que este é um problema que esse elenco não tem. Fica muito claro para mim a cada jogo do Corinthians que não falta raça, que não falta entrega, que os caras são compromissados. O problema do Corinthians está muito claro para mim, não é esse, aquela coisa de os caras não estão com vontade, estão querendo derrubar treinador, puta, uns preguiçosos. Não tem nada disso no Corinthians. E o Alex Santana é mais uma prova de que esse não é o problema do Corinthians. A única questão que me pega é só vontade, só raça, basta, só profissionalismo não basta. Mas nesse momento já ajuda muito. Não, ajuda muito. Vai ajudar. Por exemplo, ter uma comissão técnica experiente. O Ramon, ele é rato velho de vestiário, gente. O currículo do cara, não é? Entendeu? Ele sabe, mesmo chegando ali, ele já sabe onde pode pisar, onde não pode. Ele já entende qual é o tamanho do Corinthians. O comportamento dele, da comissão, na beira do campo, chama o torcedor, inflama o time. E aí, o que o Corinthians precisa nesse momento com o que tem, com esses reforços que estão chegando? É um mínimo de organização. Sim. Com o mínimo de organização, eu consigo vislumbrar uma possibilidade. Resultado. É isso. Porque com o mínimo de organização, você consegue algum resultado. E hoje, até o final do ano, para mim, o que o Corinthians precisa é só resultado. Você não pode fazer trocação. Mas para ficar exigindo muita coisa agora, nesse momento não adianta fazer trocação com o Flamengo, fazer com o Palmeiras. O que o Tonhão da Fiel tinha proposto, não é por aí. Você tem que entender o seu estado, né, o estado da sua equipe, qual o campeonato você está buscando, qual é o objetivo. Então, por exemplo, jogo com o Criciúma, esse era o campeonato do Corinthians. Ali o Corinthians tinha que ir para cima e ganhar de qualquer jeito. Não jogou tão bem, precisava ganhar o jogo. É isso. Então, essa organização, esse pensamento pode talvez dar um pouco de alívio à torcida corintiana. E daí, na coletiva de apresentação, o Alex também falou sobre as funções que ele pode desempenhar dentro de campo e na comparação dele com o Paulinho. Olha só.
posso jogar em todas as funções ali no meio campo, tanto de primeiro, como segundo, como terceiro volante. Tenho a facilidade de bater e voltar à área, como que hoje em dia fala box to box, né? E tenho essa facilidade. E falar sobre o Paulinho, não tem como não falar do Paulinho como que ele é o jogador. Acompanhei muito o Paulinho em 2012, quando o Corinthians foi campeão mundial. Estava lá assistindo, é um excelente jogador e sem comparações, vou buscando meu espaço aí para ficar bem no Corinthians, fazer uma boa temporada e se der tudo, vai dar tudo certo. Eu sou corintiano, eu sei o que é estar dentro do campo ali e às vezes vai na técnica, tem que ir na raça, na vontade, você tem que mostrar que está querendo ganhar o jogo e foi isso que eu fiz no primeiro jogo e vai ser diariamente, porrada, se não der certo, na técnica vai na porrada e é o Corinthians. Então, o que a gente estava falando. É o que a gente estava falando, vai ter que ser de algum jeito, né? Mas, repito, num alto nível que é disputado o Campeonato Brasileiro, bem competitivo. Não adianta, às vezes você pode correr, se matar em campo, se entregar e tomar um vareio de bola. Dependendo do time que estiver do outro lado, só esse é o ponto que eu olha, só isso não basta, porque me parece claro que não é só o caso do Alex Santana. Nesse elenco tem muita gente identificada. Não tem corpo mole com esse elenco do Corinthians, está muito claro para mim, não tem. Só que o Corinthians precisa se organizar, porque sem corpo mole, com os caras se doando em campo, era uma vitória nos últimos 10 jogos. E procede a informação, Salazar, de que pingou de forma antecipada lá, salário, direito de imagem? Pingou, está tudo em dia. Direito de imagem está tudo em dia. Isso ajuda. Né? Em meio a tantas notícias ruins, de repente a diretoria está se esforçando aí para deixar que a coisa se torne um pouco ou minimamente profissional. Isso é legal. Isso ajuda. E olha, ele fala ali sobre posicionamento dele e tudo mais, que já pode jogar, jogou como segundo volante, pode jogar como primeiro e tal. O Ranieri está suspenso desse jogo. E, em tese, será que o Breno Bidon volta? O Breno Bidon é uma espécie de segundo volante. Recua o Alex Santana, o Fausto Vera foi embora, ou então você coloca um garoto ali. O que o Ramon... Eu acredito que o Ramon vai apostar no Alex Santana como primeiro volante e retomar o Breno Bidon para a titularidade. E vai enfrentar um adversário ajeitado, difícil, com jogadores importantes, com um técnico que conhece muito de bola, que briga no G4. Então, este é um jogo que, se você traz esse empate de lá, de repente até a combinação de resultados você foge do resultado da zona de rebaixamento, é um resultado bom. Claro que você não vai lá para empatar, mas você tem que saber que tipo de adversário você vai ter pela frente. Empatei lá, venho para casa para tentar um resultado aqui, é isso, é o campeonato do Corinthians, né? Tentar fazer os seus pontos. Dos 15 pontos que o Corinthians tem, 13 foram conquistados dentro da Neoquímica Arena. Não pode ficar tomando bordoada em todo lado. Não ganhou nenhuma como visitante ainda. Eu ia te perguntar, Salazar, não sei se você acompanhou a entrevista do Fausto, né, que foi apresentada e tal, e ele falou que a atual comissão esperava contar com ele, mas ele decidiu mesmo assim, já tinha dado a palavra ao Atlético Mineiro, decidiu ir para lá mesmo, né? O Fausto Vera, desde que ele chegou, depois daquele momento ali que o Vitor Pereira sai, ele chama a diretoria do Corinthians sobre o interesse dele em sair. Ele fez isso pelo menos 2 vezes, que eu sei. Desde a saída do Vitor Pereira. Desde a saída do Vitor Pereira. Pelo menos 2 vezes ele fez esse comunicado de que, olha, talvez eu seja interessante e tal, não sei o quê. Chega o Ramon, a impressão que eu tenho é que o Fausto disse, não dá mais para mim, eu quero ir, aqui não estou jogando e tudo mais, e eu não sei não. Ele vai ter que mudar muito a postura dele dentro e fora de campo para conseguir jogar lá no Atlético Mineiro. Vamos ver. Tá aí então, gente, ó. Tá certo? A gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui. Vou chamar de novo a Letícia Contier para a nossa conversa, dessa vez para falar do São Paulo. Olha o hino do São Paulo que está aqui. Que no domingo pega o Juventude lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto o técnico Subeldia tenta armar o time com as peças que tem, a diretoria corre atrás de reforços. Não é isso mesmo, Lê? Exatamente, Marina. É que depois dessa lesão aí, né, no tornozelo do Alisson, o assunto reforços voltou à tona, virou uma corrida contra o tempo para o São Paulo contratar jogadores. E aí 2 nomes vêm sendo muito falados como possíveis reforços do tricolor paulista. São eles, Thiago Mendes e Marcos Antônio. Vamos começar aqui com o Marcos Antônio, que está na Lazio, ele que já jogou pela seleção de base. E aí o interesse do São Paulo seria em um empréstimo com opção de contratação ao final desse empréstimo. Mas o time italiano quer o empréstimo com a contratação obrigatória ao final. Então, são alguns ajustes aí que o São Paulo e a Lazio têm que fazer, e também tem o Flamengo no meio dessa história toda.
O outro nome, Thiago Mendes aí, ele que é ex-tricolor, né, está no Al Rayyan, virou inclusive assunto de uma entrevista do Júlio Casares com a ESPN. E aí o presidente falou nessa entrevista que ele não vai ficar leiloando, aí não vai entrar num leilão pelo atleta que, por enquanto, está conversando com o time do Catar sobre a possibilidade da contratação. E aí, com todas essas incertezas no mercado da bola, a gente vai falar de algumas coisas que nós sabemos aqui, são certezas, são cravados pra gente, são os desfalques do tricolor para o jogo de domingo diante do Juventude lá no Mané Garrincha. Além do Alisson, o Zubeldia vai contar com mais 2 desfalques certos. São eles Igor Vinícius e o Wellington. Os 2 estão suspensos. Além disso, o Caleri vem sentindo algumas dores no joelho. Ele não tem nenhuma lesão, mas entra como dúvida no momento. Ele tem aí até o domingo para se sentir melhor, né? Mas por enquanto, Caleri entra como dúvida. Em contrapartida, Luiz Gustavo e Alan Franco retornam de suspensão, Marina. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham desses 2 nomes aí especulados no São Paulo e sobre esses desfalques também para o jogo de domingo, Má? Muito obrigada, Lê. A gente já vai discutir isso que você perguntou, porque agora eu vou chamar o Zé, que a gente está falando de São Paulo aqui, e ele está muito bem acompanhado lá na festa do Tetra. Cadê você, José Paes? Olha aí! Por favor, o microfone é seu e dessa querida lenda do São Paulo. É isso aí, tô aqui com o Gilmar Rinaldi, que fez parte daquele time tetracampeão lá nos Estados Unidos, aceitou nos atender gentilmente ao vivo aqui no Gazeta Esportiva. Gilmar, obrigado, muito obrigado mesmo, todo mundo já se posicionando por aqui. E eu queria te fazer uma pergunta pra gente já iniciar, todo mundo lá no estúdio acompanhando a gente. Quem que organizou isso aqui? Tem alguma coisa a ver com a CBF? Foram os jogadores? Conta pra gente, rapaz, boa noite. Boa noite, é um prazer estar falando com os amigos da Gazeta. Na verdade, a gente sabia dessa data, da importância dessa data, do significado que ela tem para nós jogadores, para nossas famílias, para o povo brasileiro, e esperamos que alguma coisa acontecesse. Como a gente percebeu que não ia acontecer, nós nos reunimos, eu de São Paulo, o Ricardo Rocha, o Jorginho daqui, outros companheiros também ajudando, e fizemos uma reunião bem particular, familiar, onde todos vão poder se encontrar, contar umas histórias, outras mentiras, a gente vai se divertir muito por aqui e principalmente dar um abraço em cada um, porque o Parreira usou uma frase na Copa do Mundo, desde o início, ele falou, olha, nós seremos amigos para sempre, nós vamos fazer história. E a história está aí, hoje completando 30 anos. 30 anos daquela conquista mágica, o Brasil não ganhava uma Copa há 24 anos, agora na próxima Copa vamos completar aí 24 anos também sem o título a partir de 2002. Você vê que essa seleção agora pode fazer o que vocês fizeram lá em 94? Eu acho que pelo menos tem que lutar muito, tem que se preparar muito. Nós tínhamos uma seleção um pouco mais madura, mais experiente, com alguns jogadores que tinham vindo de outras Copas e com sucesso, inclusive. O caso do Branco, que foi 86, 90 e foi nosso grande jogador também já de 94. Isso pesa muito numa Copa do Mundo. Mas a gente está torcendo muito porque o Dorival, o Rodrigo Caetano, o pessoal da comissão técnica façam um grande trabalho lá e a gente consiga resgatar novamente essa coisa do Brasil vencedor. Sabemos da dificuldade, mas o Brasil a gente pode esperar tudo e a gente sabe que na hora H sempre tem coisa para mostrar. Então já agradecendo o Gilmar aqui, obrigado por participar com a gente, vou devolver para o estúdio aí, daqui a pouquinho a gente volta com algum outro tetra, hein? Quem sabe? Vamos ver, Paulo Sérgio ainda não chegou, hein? Tá atrasado, trabalha com a gente, tá atrasado. Ah, vai ser montado então, já vamos botar uma caixinha nele, que esse é o lema aqui, não pode folgar não. A gente sabe que hoje teve uma dificuldade especial aí, tá passando um avião aqui. Agora tá. E alguns não estão podendo vir, porque os voos atrasaram um pouco, mas o pessoal vai chegando. Nós temos paciência, vamos esperar todo mundo. Vamos esperar, vamos ver se o Paulo conta história ou mentira, aí depois você me diz. Devolvo para vocês aí nos estúdios. Valeu, dupla, muito obrigada pela participação. E agora sim, vamos falar sobre as notícias da Lê, né? Que ela falou então sobre 2 nomes para o meio-campo do São Paulo. Salazar, e aí? Qual é mais fácil de vir? Ou algum é fácil de vir? Pela entrevista do Júlio Casares, o Thiago Mendes, né? O Thiago Mendes deve reforçar o São Paulo e, olha, saiu muito bem daqui, foi para um futebol, foi para a França, chegou lá, conseguiu desempenhar, conseguiu ser titular e tal. Agora a volta é sempre uma incógnita, assim. Eu sempre sou sempre muito cético, tenho dificuldade de sair com muita esperança quando o cara volta. Eu acho que é hora de esperar acontecer e, se acontecer, avaliar
se vai ser um bom reforço para o São Paulo ou não, Garrafa. Não tem muito futebol brasileiro como fugir desse ciclo, Salazar. Porque quando surge alguém de forma, um jogador com muito talento, de forma precoce, ele vai embora. Não fica, né? Não fica, vai embora. Aí você fica refém de jogadores que estão voltando. E jogadores que, por exemplo, têm uma identidade com o clube, me agrada. Mas concordo, vem com uma interrogação, a gente não sabe. Não é aquele mesmo Thiago Mendes que saiu. Exato. Não sabe como vai vir. De repente vem para ajudar. É um problema que o futebol brasileiro tem que administrar, mas é o caminho natural, Salazar. É o caminho natural hoje em dia, né? E é uma pena, porque, como disse o Abel Ferreira, né? Você vende os jovens muito cedo e você paga caro para trazer os veteranos. É isso. Em baixa, né? Em baixa. O cara vendo já para um declínio de carreira, volta para o Brasil para ganhar bem. Pois é, né, gente? Isso está sendo o ciclo. Temos agora para você mais um episódio da nossa série especial Deuses do Olimpo. E o personagem de hoje é nada mais, nada menos que o maior atleta olímpico brasileiro da história, Robert Scheidt. Durante várias décadas da minha vida, o foco foi sempre essa corrida por estar o mais preparado possível e ganhar uma medalha olímpica. Muita gente vê ali o atleta, parece que tudo é fácil na vida dele, é só ir lá e ganhar, mas aqui mostra o que tem por trás, né? Toda a estrutura familiar que é tão importante, os obstáculos, os dias ruins, os altos e baixos, toda a superação, a garra, a determinação, a disciplina, tudo que eu tive que colocar para ter tido êxito no esporte. A classe laser, que é o barco que eu velejei muitos anos, estreou nas Olimpíadas em 96. Então eu cheguei lá como bicampeão mundial já como favorito. Então não é fácil ser para sua primeira Olimpíada, bem jovem, já como favorito. Então a imprensa já estava me apontando como o provável medalhista de ouro olímpico. Vela é um esporte de regularidade, você compete durante uma semana, não é uma prova de 30 segundos. Então, o mais difícil é se manter focado durante esses 7, 8 dias de competição, pensando em velejar bem naquele dia, não no resultado final. Então, no final, você chega, é um mix de alegria extrema, mas também um alívio que você conseguiu passar pelaquela semana, entregar um resultado magnífico. E depois o reconhecimento que você tem do público é incrível, né? Nada se compara a isso. A alegria e a satisfação também vem desse passo a passo, desse processo para a próxima Olimpíada, para ser melhor do que o atleta que você era antes. E eu consegui achar satisfação na caminhada, não no resultado final. E eu acho que é por isso que eu consegui ir para 7 Olimpíadas, ter o êxito que eu tive. Eu acho que o fato de eu ter perdido em Sydney daquela maneira, que foi na última regata, disputa muito intensa contra o inglês, ficou engasgado um pouco para mim. Eu sabia que eu tinha lenha para queimar, velejada, motivação para seguir mais 4 anos e tentar o ouro de novo. Consegui chegar em Atenas, talvez até melhor tecnicamente do que eu estava em Sydney e chegar no bicampeonato olímpico. Eu acho que a gente tem que viver e pensar no passado. O que passou, passou, foi ótimo, foi maravilhoso, mas eu não posso ficar pensando no Robert campeão olímpico em 2004, em 96. Passou, foi uma história linda, que continua, que vai ser lembrada, mas a vida vai para frente, novos desafios têm que vir. E quantos desafios, né? Falar sobre os sentimentos está em alta no cinema e também, gente, no universo do futebol, que reserva emoções de sobra para os torcedores Brasil afora. Unindo esses dois elementos, o José Paz, sempre ele, fez uma reportagem muito divertida para a gente assistir. Então pode rodar. Ah, são muitas as emoções mesmo quando o assunto é futebol, né não? Mas nem tudo sempre é um momento lindo, vai, rei? Não é sempre assim, não. A coisa por aqui com os 4 grandes de São Paulo, pelo menos, tá mais pra pegada do Divertidamente 2, o novo filme da Pixar. Eu sou a Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A sequência que todo jogador hoje
deseja vestir a camisa do Palmeiras, porque o Palmeiras é um clube que compete em todas as competições para vencer. No Santos, quem anda tomando conta da sala de comando ali do famoso cérebro é a ansiedade. Rebaixado pela primeira vez para a segunda divisão, o Peixe vem lutando como pode na Série B para garantir o acesso o mais rápido possível e acabar de vez com essa ansiedade gigantesca que aflige o coração alvinegro. Aliás, por falar nisso, o coração do São Paulino tem batido mais forte nos últimos meses, graças ao título da Copa do Brasil e aquele sentimento de nostalgia, de soberano que sempre fez parte da história do tricolor, tá de volta. O tédio é que anda passando longe do São Paulo com esse vai-não vai do Rames, né? Eu lo que busco é isso, los pies sobre la tierra, mucha humildad, trabajo e que os jogadores hagan bom juego. Divertido para uns, triste para outros, cheio de ansiedade para quase todo mundo. Esse é o futebol, um lugar onde emoção é coisa que não falta. É isso, gente. Esse filme, realmente, concordo com o Zé. É para adulto também. Eu concordo também. Eu levei minha filha riu, mas ficou meio boiando assim, na mensagem. É mais para adulto, né? E aí, essas emoções todas, vocês concordam com a análise do Zé Pais aí? Não tem muito como fugir disso, né? E a situação do Corinthians é o sentimento mais aflorado nesse momento. E futebol é emoção. Não adianta, às vezes a emoção está em alta, a emoção em baixa, e assim vai seguindo cada um com seus problemas e com suas emoções, contornando os seus problemas e tentando contornar também suas emoções, Marina. Olha, gostei. Eu gostei disso. E não vi um filme que era para criança, mas é para adulto. Vê, Garrafa, você vai gostar. É bom demais, é muito bonitinho, ensina muita coisa. Então e você estava falando de Corinthians, das coisas do Corinthians, não sei o que do Corinthians. Salazar, já falamos da apresentação do Alex Santana, falamos um pouquinho da preparação também para o jogo de domingo contra o Bahia, mas bastidores, né? O que está acontecendo? Eu acabei de ver um negócio aqui que você publicou, eu quero que você fale aí. O bastidor do Corinthians continua fervendo, né? A gente publicou agora há pouco lá. É muita coisa para explicar aqui, inclusive eu sugiro que as pessoas acessem o site da Gazeta Esportiva para ler a extensa matéria. É uma atualização sobre aquele caso do CEO, né? A gente informou que tinha dado uma esfriada naquela negociação junto ao Fred Luz, que viria para ser o CEO do Corinthians. O clube mesmo assim decidiu apresentá-lo. Ele foi apresentado e nós informamos, o clube confirmou de que ele foi apresentado sem assinatura do contrato. O contrato não foi assinado, mesmo assim ele concedeu entrevista como CEO do Corinthians. E agora, a informação que eu tenho é que o clube, tentando encontrar uma solução para contratar o Fred Luz, o Corinthians redigiu um novo contrato para apresentar e discutir com a Álvares Marçal. Vai cuidar da cozinha no contrato, talvez, não, mas e assim, para o pessoal entender, vou falar para você uma coisa, né, o termo CEO foi excluído do contrato. Realmente... Então esse é o CEO que não é CEO. É o CEO que não é CEO. É isso. É mais ou menos por aí. Mas o que ele vai? Ele vai fazer as mesmas coisas que ele foi designado a fazer como CEO? O Corinthians entende o seguinte, olha, para você vir como CEO, você tem que vir como pessoa física. O Romeu Tuma Júnior explicou aqui no Mesa. E ele não vai se desvincular da empresa. Ele é sócio da Álvares Marçal, não vai se desvincular para vir para o Corinthians. Então ficou aquele impasse. Como é que resolve? E o Corinthians, a informação que eu tive é que a alternativa que o Corinthians encontrou é o seguinte, apresentar um contrato para fechar com a Álvares Marçal mesmo, com a empresa, não com o Fred Luz. E esse contrato vai ser um contrato de consultoria, como tem com a Ernest Young, como ano passado tinha mas era isso que o presidente do conselho disse que não era o correto, né? Exato. Está se encontrando uma saída para fazer assim, olha, que não era o ideal. Eu vou contratar a empresa, só que eu não vou colocar aqui que ele vai ser CEO. Eu vou contratar a empresa para prestar uma consultoria. E ela vai indicar o Fred Luz para ser o executivo dessa empresa dentro do clube. E aí ele vai poder desempenhar e fazer os projetos. E o conselho pode barrar essa situação? Não, o conselho não. O compliance apresentou ali alguns obstáculos dos dois lados, né? O compliance da empresa e o compliance do Corinthians. E eles estão tentando ali encontrar uma maneira de colocar o Fred Luz lá para fazer o trabalho que eles entendem que tem que ser feito pelo Fred Luz, que é isso, né? O que parece é que assim, não pode ser outro cara. Não pode ser outro cara, tem que ser o Fred Luz. Essa briga toda é porque o Corinthians entende que tem que ser o Fred Luz. Mas que agora tem que ser esse cara. Já apresentou, já fez. E aí tem um outro ponto que está lá na matéria, ele já está trabalhando.
Então já está procurando credor para renegociar, já está procurando dirigente de departamento. E o pessoal está me assustando. Mas peraí, eu estou sendo cobrado por um cara que nem tem contrato assinado, não vai ser o CEO, é a empresa que vai ser contratada. Então, assim, está um problema gigantesco lá. E para mim, o grande problema foi ter anunciado e contratado o cara sem assinar o contrato. E agora eles estão tentando driblar aí esses problemas, tirando a terminologia de CEO. Então, é o CEO que não vai ser CEO. É mais ou menos por aí. Alguma novidade? E a questão do impeachment é o seguinte, o pessoal tem que entender, a gente vai trazer mais detalhes em breve, é o seguinte, os conselheiros estão debatendo os fundamentos para apresentar um requerimento de abertura de processo de impeachment. E é praticamente certo que isso vai acontecer nos próximos dias. Isso é praticamente certo. Isso está sendo debatido só de que maneira vai acontecer. E a diretoria, a gestão Augusto Melo já está ciente disso. A gestão Augusto Melo já está se preparando para se defender de um processo de impeachment, porque é quase que inevitável que isso aconteça nos próximos dias, a entrega desse requerimento e, posteriormente, a abertura desse processo de impeachment. Os próximos dias devem ser quentes dentro do Parque São Jorge. De novo, né? Vamos dar mais um pulinho lá no Rio de Janeiro, que lá a coisa tá boa. Zé, chega aqui com as suas considerações finais aí da cidade maravilhosa. Pois é, Marina, vai ser muito legal o evento aqui. Eu estava conversando com o pessoal da assessoria agora, nós teremos alguns desfalques aí para usar o linguajar do futebol no evento de hoje. O Tafarel, que trabalha lá no Liverpool da Inglaterra, não vai poder vir. O Dunga, que recentemente, inclusive, sofreu um acidente com a esposa lá no Paraná, obviamente não vai poder vir. A gente manda uma força aí para o Dunga, para a esposa dele, para todos os familiares, estão se recuperando muito calmamente. É assim que a gente deseja que ele o faça junto com a sua esposa. O Miller, nosso Miller não virá também, probleminhas particulares, não conseguiu conciliar a agenda para estar aqui hoje. Enfim, o Viola também, agora me informaram que o Viola e o Ronaldão, por problemas aí nos voos, hoje tivemos um apagão cibernético aí pelo planeta, os dois não conseguiram pegar aí um avião aqui para o Rio de Janeiro para participar desse evento, então não virão, mas teremos, pelo que a assessoria nos passou, Romário e Bebeto por aqui. Então a gente já está na nossa posição, vamos tentar uma palavrinha e vamos conseguir, tanto com o Romário quanto com o Bebeto, e trago para vocês tudo o que eles falarem no próximo Mesa Redonda, no domingo agora, no comando do meu querido Osmar Garrafa. Tá certo, Marina? Devolvo para vocês aí e eu vou ter que ficar aqui no RJ, tá bom? Beijo grande. Você nem gosta, né, Zé? Aproveita por aí, bom trabalho, tá? Tá soltinho lá, Tá soltinho, é isso, né? E ó, vamos pro resultado da enquete aqui. Corinthians termina a 18ª rodada do Brasileirão fora da zona do rebaixamento e a maioria respondeu que não, com 61% dos votos. Sextou, né, gente? É isso aí, a galera tá pensando aí nisso. Eu quero agradecer aqui ao Garrafa, ao Salazar, pela bancada aqui de alto nível. Domingo a gente se vê no Mesa Redonda com essa matéria do Zé e também que terá o convidado Chico Sá, grande jornalista super especial. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Obrigado pela companhia e bom final de semana.